nadar. Acredita-se que ele sobreviveu à queda e escapou para a floresta. Autoridades do parque disseram que este vídeo viral causou um grande rebuliço. Pessoas de todos os lugares ligaram perguntando se o cervo estava bem. Este não foi o primeiro funcionário a sofrer uma queda. Existe uma trilha de migração rio acima da cachoeira, onde os cervos costumam cruzar o rio. Às vezes, alguns são arrastados pelo rio, pela corrente que inevitavelmente os leva através das cataratas. Alguns conseguiram sobreviver. Outros vestiram e agitaram 39. Salchina é um grande condado localizado na província de Hubei, no oeste do país, de aproximadamente 367 mil pessoas que vivem ao longo do rio, perto do reservatório das Três Gargantas. Para muitos, a sua casa está localizada numa das aldeias nas encostas próximas. Úmidas significam que deslizamentos de terra podem ocorrer a qualquer momento. 17 de julho de 2024. Vários dias de chuvas fortes enfraqueceram significativamente o solo sob uma dessas aldeias. Notaram os sinais e rapidamente fugiram para um terreno mais alto. Daí não o fizeram. Eles não tinham mais nada a fazer, a não ser observar a terra lentamente recuperando seu território. Segundo relatos, cerca de 8 mil metros cúbicos de terra se deslocaram durante o intervalo. O suficiente para encher mais de 320 piscinas olímpicas. Felizmente, os alertas antecipados permitiram que todos evacuassem a tempo. Alguns devem suas vidas. Moradores notaram que a estrada sobre sua cidade estava abaulada. Eventos como esse são comuns no Sudeste. Profundo. Pergunte a essas pessoas do norte da Índia quem elas são. Eles testemunharam essa enorme lacuna na Terra em 3 de setembro de 2024. Tal como no intervalo anterior, vários dias de chuvas intensas enfraqueceram esta escada na estado de Nau, Uttarakhand. O motorista parou e viu várias pedras rolando montanha abaixo. Ele saiu do veículo e começou a gravar, pois era fácil prever o que aconteceria. Mais tarde, felizmente, todas aquelas pedras caíram no vale e ninguém ficou ferido. Durante o deslizamento de terra, segundo fontes locais, a área sofreu um aumento de deslizamentos de terra. Felizmente, os moradores deste lugar geralmente reconhecem os sinais e evacuam antes que eles acontecer. Branson, Missouri é uma pequena cidade no condado de Branson. Tani, com pouco mais de 12 mil habitantes, aproveita os dias de primavera no campo de golfe. Eles costumam viajar 9 milhas ao sul da cidade para jogar em um Nash pintado. 39ers Valley Golf Club, um dos 9 campos de golfe do mundo projetados por Tiger Woods. Mãe Natureza. Em 13 de maio de 2024, um grupo de pessoas decidiu estragar seu dia. Visões do campo. Eles estavam prestes a dar o primeiro tiro, quando um deles viu que um tornado estava andando-se sobre as árvores. Felizmente, havia uma ponte fora da câmera, sob a qual os jogadores de golfe planejavam passar, o que explica por que não estavam. Era importante ficar mais alguns minutos gravando. No final do dia, o tornado parece enfraquecer e se afastar. As informações coletadas apenas danificaram algumas árvores e viraram alguns carrinhos de golfe. Também deixou eletricidade para o vizinho aeroporto de Branson. Não causou danos significativos. Assim, o Instituto Nacional de Meteorologia classificou a tempestade como escala Fujita aprimorada.
que classifica os tornados com base nos danos gerais, apenas a velocidade do vento. Apesar disso, com rajadas, eles atingiram velocidades de 70 milhas por hora, ou seja, 112 km por hora, e o tornado ocorreu cerca de 3 km antes de se dissipar. Sogeres, Nova York, é uma pequena cidade no canto nordeste do condado de Lancaster, cerca de 20 mil pessoas que vivem nas margens do rio, entre Albany e Nova York. Os tornados geralmente não vêm à mente dos moradores quando pensam sobre eventos climáticos significativos, mas o hash 39 não está. Significa que elas nunca acontecem. Em meados de maio de 2018, Nova York passou pelo pior. Esses são insetos incríveis. Existem mais de 20 mil deles, espécies no mundo das quais 4 mil são nativo dos Estados Unidos. Alguns são tão pequenos quanto 2 milímetros, aproximadamente o tamanho do tamanho. Abelha carpinteira da Virgínia. Eles podem crescer até atingir o tamanho de uma kumquat. Sabedoria será. A abelha malífera oriental é uma das muitas espécies nativas do sudeste da Ásia. Na natureza, como nas florestas do Vietnã, você pode encontrar enormes grupos dessas abelhas penduradas em árvores e penhascos. Um único grupo pode abrigar quilômetros de abelhas ao mesmo tempo. E quando se sentem ameaçados, realizam uma das ações mais incríveis. Enquanto você assiste, tente adivinhar como eles fazem isso. Explicaremos isso mais tarde. Esses movimentos ondulantes são projetados para repelir o inimigo mortal das abelhas maliciosas. A vespa. O grupo de abelhas move seus abdômenes em uníssono para criar um efeito ondulado, o que é feito em eventos esportivos. Esse movimento confunde as vespas que acabam voando para longe. Segundo os pesquisadores, a onda ao brilho, como eles a chamam, não funciona contra outros predadores. Nestes casos, as abelhas abandonam a vespa e recorrem a uma caça maciça. Ataque com balas de menta. Em outras palavras, vespas têm sorte. A ilusão de ótica os salva de serem mordidos e cair no esquecimento. Os Estados Unidos sofrem mais tornados do que o resto do mundo combinado. Em média, 1.200 tornados atingem o país a cada ano. A maioria ocorre na região conhecida como tornado, que inclui Texas, Louisiana, Guajama, Kansas, Dakota do Sul, Iowa e Nebraska. O México, por outro lado, registra apenas cerca de 50 tornados por ano. Um deles pousou em 17 de maio de 2017, perto da cidade de Teca, no estado do México, que muitos chamam de Itomex. Para evitar confusão, um morador local viu um tornado no horizonte e rapidamente pegou o telefone para gravar. Observe o cinegrafista virar a câmera para a direita para revelar um arco pelo céu duplo. Ele e hash 39. Engraçado como a mãe natureza pode produzir um lindo arco-íris. Isso mostra o que realmente é essencial, e pode ser, segundo o prefeito de Teca, o tornado danificou ou destruiu 25 casas na área. Felizmente, todos foram evacuados antes que houvesse feridos. Outros relatórios sugerem que 4 tornados atingiram Teca naquele dia, mas isso não foi confirmado. Se você está interessado em geleiras, as calotas polares da Groenlândia provavelmente são seu destino de sonho. É uma das 2 massas de gelo de tamanho continental no mundo, sendo a outra a camada de gelo da Antártida. Mais de 80% do país está coberto de gelo, o que equivale a cerca de 660 milhas quadradas. Em 16 de agosto de 2019, vários entusiastas das geleiras testemunhou um dos eventos naturais mais impressionantes da Mãe Natureza. Através da água, eles viram um pequeno iceberg começando a quebrar, como é tecnicamente conhecido. Observe o bloco de gelo revelar o que está escondido abaixo e envia um pequeno tsunami direto para a equipe de filmagem.
Isso é uma ocorrência comum durante o verão. Os blocos de gelo do Yuga estão derretendo, quebrando e caindo no mar. A queda de neve no inverno repõe o gelo perdido, mas o aumento do nível do mar e as temperaturas causaram a formação da calota de gelo na Groenlândia e atingiram 39 graus. É provável que a calota de gelo derreta até 5 vezes mais rápido desde meados da década de 1990. A queda de neve anual não conseguiu manter o equilíbrio. Pesquisas recentes mostram que se a camada de gelo da Groenlândia derretesse completamente, o nível do mar subiria aproximadamente 24 pés. Segundo a NASA, ilhas e cidades costeiras sofreria inundações catastróficas e a rotação da Terra diminuiria, estendendo a duração de um dia em 2 milissegundos. Qualquer um pode se tornar viral no TikTok. E esse pai de Michigan provou isso ao jogar um enorme pedaço de terra no seu quintal. Era 27 de junho de 2021, com 24 horas de chuva forte, entre os subúrbios 25 e 26 de Detroit, incluindo o condado e Garden City, enfrentaram inundações extremas. Em algumas áreas, a água atingiu uma profundidade de quase 60 centímetros. No condado de Livingston, um pai local viralizou enquanto inspecionava seu gramado após a tempestade. Foi então que ele notou aquele enorme grão de terra e decidiu que explodi-lo era a única opção lógica. Em um vídeo de acompanhamento, este pai explicou que as calhas sob sua casa provavelmente causou a granulação da terra, o acúmulo de grandes quantidades de água, causando uma onda subterrânea. No entanto, como a camada de solo abaixo da grama é argilosa, a água não conseguiu quebrá-lo. E no local ele inchou, formando esse fenômeno. Segundo especialistas médicos, isso não é tecnicamente uma espinha, mas sim... Você e o Hash 39F. Você e o Hash 39F provavelmente tiveram algo parecido. Uma pequena cidade no estado da Bahia, Brasil, é o lar de cerca de 12 mil pessoas acostumadas ao clima tropical do país. Quando tornados de poeira aparecem em seus quintais, esses habitantes não fogem. Um desses tornados apareceu num dia quente de fevereiro de 2017. Um homem local começou a gravar e não teve medo de se aproximar. Veja como ele assume esse formato clássico e fino e desaparece como um fantasma. Redemoinhos de poeira como esse são um fenômeno. Vento calmo que ocorre em muitos lugares secos ao redor do mundo. Eles são formados devido ao aquecimento intenso da superfície. Geralmente ocorrem sob céu limpo e ventos fracos. Felizmente, os redemoinhos de poeira geralmente são inundados pelo Hash 39 virar rápido o suficiente para derrubá-lo, mas eles podem levantar e atirar pequenas pedras a mais de 96 km por hora. Isso e Hash 39. É por isso que a recomendação geral é evitá-los. 29 de agosto de 2019, Chris Majander estava em um voo de Chicago para Kansas quando seu avião sobrevoou uma tempestade ativa a partir do assento da janela. Ele registrou centenas de raios iluminando o céu noturno a partir do assento da janela. Veja como ele cria um efeito estroboscópico nas nuvens e ajuda todos os anos, a Indonésia e o Hash 39, Rio Askampar, conhecido localmente como Bono.i. Para nós do Ocidente, esse evento que poderia ser descrito como uma maré de uma forma muito semelhante. Para alguns moradores corajosos conseguiram estar presentes e capturar esse evento raro em primeira mão.
No more deal. Nas primeiras horas de 7 de julho de 2015, uma cidade tranquila estava localizado em Frankenstadt, Alemanha. Foi abruptamente atingido por uma microexplosão tão poderosa que destruiu, através de um telhado com uma facilidade surpreendente. Embora a Alemanha seja conhecida pelas suas práticas de construção robustas, mesmo estas poderiam não aguentar. Elas geralmente ocorrem em temperaturas e altitudes médias, principalmente entre junho e agosto. Embora a temporada de tornados possa ser prolongada de tempos em tempos, atingiu a área de hora F Muraski-Búdio com velocidade imprecisa. A cada ano, o derretimento das geleiras ao redor do mundo se intensifica. Embora seja um processo natural, oferece um dos espetáculos mais impressionantes de natureza. No final de 2022, um turista capturou um momento incrível em uma geleira no Chile. Este evento, onde enormes blocos de gelo se desprenderam e caíram na água, tornou-se um dos vídeos mais virais e espetaculares já registrados por uma câmera. O fluxo da natureza sofre mais inundações, terremotos e tempestades do que a maioria dos países no mundo. No verão de 2022, os moradores estavam em alerta enquanto dias de chuva castigavam a montanha. Cidade. Em meio a esse clima adverso, uma pessoa corajosa parou para registrar o momento, onde uma enchente devastadora destruiu uma ponte, capturando a força bruta da natureza em ação. Em dezembro de 2022, o motorista na Califórnia estava ocupado com suas tarefas diárias quando a chuva não estava. E hash 39, particularmente forte e honestamente não parecia fazer algo fora do comum quando um raio atingiu diretamente em um poste bem na frente deles, deixando claro que a natureza sempre pode surpreender.
Nós com sua força e imprevisibilidade. Na Groenlândia, houve 5 ocasiões registradas em que a fúria da Mãe Natureza foi capturado diante das lentes de uma câmera. No caso do tsunami na Groenlândia, o assentamento de Nunatak, uma pequena cidade de Hall, apenas 84 habitantes, localizada em uma ilha na costa sul da península de Nunavik, testemunhou um evento extraordinário. Em 17 de junho de 2017, ocorreu um deslizamento de terra em Karat Yard, a aproximadamente 20 quilômetros da aldeia. Este deslizamento de terra causou o que os especialistas chamam de mega tsunami, que se dirigia diretamente em direção à cidade. Alguns moradores alertados pela situação começaram a gravar e conseguiram captar o momento exato, momento em que a onda gigantesca se chocou contra a terra. Martin disse. Embora a força do tsunami tivesse diminuído consideravelmente na altura em que ocorreu, chegou à aldeia e ainda causou uma quantidade significativa de danos. Este tsunami, sem dúvida, entrará para os livros de recordes por seu impacto e magnitude. Uma forte tempestade Iso atingiu a cidade de Mierenborg, localizada em um planalto no Embora os verões em Mierenborg sejam frequentemente quentes e os invernos longos, frios e ventosos, o clima pode se tornar extremamente instável e imprevisível a qualquer momento. Em 4 de agosto de 2013, os moradores deste local foram surpreendidos por uma forte tempestade que atingiu um homem decidiu pegar sua câmera e começar a gravar, capturando o momento em que enormes Isos fizeram com que uma tempestade atingisse sua propriedade. Segundo relatos locais, a grande tempestade Iso deixou uma gigantesca camada de gelo branco sobre a pequena cidade, composta de grandes Isos do tamanho de bolas de golfe. Esses grandes terremotos causaram danos significativos a carros, casas e jardins. Felizmente, nenhum morador ficou ferido durante esta tempestade incomum, apesar da magnitude dos danos materiais causados. Em 15 de setembro de 2015, moradores do distrito indiano de Malda, localizado a cerca de 250 milhas ao norte de Calcutá, ilustrou o perigo e a destrutividade. A capital de Bengala Ocidental testemunhou. Apesar de ser conhecida por seus produtos de qualidade e beleza natural, Malda também ganhou uma reputação por seus desastres naturais. Dada a proximidade com o rio Ganges, inundações são um fenômeno comum na região. E aquele dia não foi exceção. Com inúmeras propriedades danificadas pelas enchentes, moradores capturaram o momento exato no vídeo, onde uma casa desabou devido à erosão causada pelas águas da enchente. Vamos.
Infelizmente, este não é o primeiro incidente de inundação e erosão na região. De acordo com autoridades indianas, o rio Ganges erode aproximadamente 8 quilômetros de terra anualmente, colocando constantemente os moradores da área em risco. No entanto, felizmente, as testemunhas deste acontecimento conseguiram escapar dessa situação. Em 10 de agosto de 2020, a cidade de Cedar Rapids, Iowa, foi atingida por uma forte tempestade que se abateu sobre a área, atingindo a cidade com toda a sua fúria. Um morador capturou um vídeo de sua varanda, mostrando ventos e rajadas de 230 km por hora atingindo sua propriedade. No entanto, o mais notável no vídeo foi o aparecimento de um servo aparentemente assustado pelo clima extremo. Estados diferentes. Os ventos com apenas 2 dias teve um impacto devastador, causaram uma perda impressionante de bilhões em dólares. E eles desencadearam uma operação de limpeza que durou anos. Este evento destaca a capacidade das tempestades severas de afetar não apenas uma cidade, mas uma vasta região, deixando em seu caminho considerável destruição. Desafios de recuperação. A cidade de Baskur e a região do Mar Negro da Turquia, com uma população de apenas 8.945 pessoas, não é exatamente um lugar proeminente ou grande, mas infelizmente, foi vítima de uma forte enchente em 2021. Em 13 de agosto daquele ano, os rios atingiram níveis perigosos após dias de chuva forte. Logo, deslizamentos de terra e inundações repentinas varreram as ruas, causando danos e até mesmo destruição de propriedades e empresas. Alguns moradores culpam a má gestão dos rios e cursos de água pela inundação, como eles permitiram que ela crescesse descontroladamente durante as chuvas fortes. Várias pontes foram destruídas e alguns edifícios desabaram. Felizmente, não houve feridos. Este evento destaca a importância de recursos hídricos adequados, gestão e preparação para desastres naturais, mesmo em situações menores. Áreas mais populosas e menos conhecidas. Dirigindo pela estrada e encontrando uma tempestade normal é algo que ninguém quer experimentar. Mas para algumas pessoas numa estrada na Sérvia, foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu em 25 de agosto de 2020. O que parecia ser um dia normal se transformou em um dia totalmente assustador. Experiência em um instante, quando o motorista se viu no meio de uma tempestade que reduziu a visibilidade a 0. Segundo o motorista, a tempestade foi tão intensa que seu carro quase começou a deslizar sozinho. Tempestades como estas são responsáveis por inúmeros acidentes de trânsito. Por causa de quão difícil isso pode ser, você pode ver o que está na frente do seu veículo no meio de esses fenômenos climáticos. Depois de passar 20 minutos em completa escuridão e condições climáticas, o motorista conseguiu deixar o local completamente ileso, evitando assim uma situação que poderia facilmente teria terminado em um acidente de carro.
A ilha de Maui é a segunda maior ilha do arquipélago havaiano e o terceiro mais populoso do região. Segundo a lenda local, o deus Maui criou o Havaí ilhas pescando-as no fundo do mar. Tuntu. Esta rica mitologia pode contribuir para o fascínio. Eventos naturais que cercam esta ilha, como o um que você está prestes a testemunhar. Em 18 de fevereiro de 2019, uma grande enchente repentina ocorreu. Capturado na ilha como resultado de uma grande tempestade, tontos. Após cair com grande ferocidade, a enchente formou uma impressionante cachoeira que varreu a paisagem completamente, deixando a família que filmou o evento atordoada.